Fala, gente, como é que vocês estão? Estou aqui de volta, depois de um tempo sem postar nada aqui no YouTube. Resolvi voltar a trabalhar no meu canal. Espero que vocês me ajudem nessa difícil missão. E hoje o assunto vai ser sobre frases. Falar um pouco sobre frases. Todo mundo tem dificuldade com frases. Eu, quando iniciei os meus estudos, eu também tinha muita dificuldade com frase, muita dificuldade com a aplicação da escala, né? Às vezes até a gente sabe uma frase ou outra, mas a gente tem dificuldade com a aplicação dela, como usar ela. Então, vim passar para vocês alguns conhecimentos sobre escala, sobre harmonia e, sobretudo, como aplicar essas frases. Como é que tu vai aplicar essas frases? No começo dos meus estudos, eu entendo que tem muita gente que tem a dificuldade, tem aquela... fica um pouco chateado, né? De tipo, poxa, não consigo aplicar as frases. Tem gente que fica um pouco triste, né? De não conseguir aplicar as frases, não conseguir, no seu dia a dia, colocar em prática aquilo que tirou de alguém, que viu em algum disco e tal. Eu entendo isso. Quando eu comecei os estudos, toda semana eu me dedicava a tirar uma frase nova por semana. E eu dizia para mim mesmo, na igreja, que eu não ia tocar aquela música do mesmo jeito. Eu sempre me desafiava a trazer uma novidade. Então, isso me acrescentou muito, né? Porque não me fez ficar na mesmice. Quando comecei os estudos, eu buscava sempre uma novidade, toda semana. Eu tocava na igreja e ainda toco, e eu buscava uma novidade. A gente vai tocar aquela mesma música, tá bom, mas o que eu posso acrescentar de novidade nessa música? Eu sempre pensava assim, buscava isso. Então, eu trazia frase de jazz, frase de música latina, frase do pop para a música e aplicava na minha música. Estudava slap com Victor Rutten, estudava improvisação, tudo buscando aplicar frases e trazer algo diferente na minha música. Não sei se você se sente assim, se sente travado naquela mesmice. Se você toca a música 10 vezes, você toca do mesmo jeito. Isso é muito chato. Quando você entende o universo das escalas de campo harmônico, quando isso está tudo claro na sua cabeça, fica muito fácil criar. E aí vem o exagero também, tem gente que cria demais, tem gente que coloca nota demais, e aí a gente tem que buscar sempre um equilíbrio. É lógico que quando a gente está aprendendo e descobrindo as coisas, é muito legal aplicar aquilo que a gente está fazendo, e aí às vezes a gente soa exagerado, mas isso faz parte do caminho da maturidade musical de cada um. Assim como na língua portuguesa, as frases, elas são uma soma de palavras que traz uma ideia. E na frase musical não é diferente. É uma mistura de notas que vão trazer uma ideia, que vão trazer uma sonoridade. Então ela precisa fazer sentido. O mais importante é a gente entender a sonoridade, a ideia que aquela frase está passando. E a ideia, ela é composta de três elementos simples aqui que a gente precisa entender na formação de uma frase. É a escala, que a gente vai usar, o contexto harmônico, ou seja, a gente precisa entender de campo harmônico. Essa aula talvez não seja para um iniciante que esteja do zero, mas para alguém que já tenha noção de campo harmônico. Então precisamos entender de campo harmônico para entender o contexto harmônico em que vamos aplicar a frase, e também o ritmo, porque o ritmo é importantíssimo. Uma frase ela pode soar diferente se apenas mudarmos o ritmo dela. Então por que muita gente trava na hora de fazer uma frase? Porque apenas pegou a escala, apenas pegou as notas dessa escala, mas não entendeu a ideia daquela escala, não entendeu a ideia daquela sonoridade de acordo com aquele contexto. Então a frase ela só faz sentido num contexto. Para você entender o contexto que eu falo é isso aqui. Ó. Eu vou aplicar a escala de Dó
em cima do acorde de Dó. Vocês vão ouvir e vocês vão entender a sonoridade. Agora eu vou criar frases em cima dessa escala. Então, o que eu fiz aqui? Eu comecei a usar a escala, vocês viram que eu fiz a escala e na hora que eu fui improvisar, criar frases em cima dessa base em Dó, eu comecei a mudar um pouquinho as posições, eu comecei a fazer eu comecei a mudar um pouco. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz simplesmente a escala de Dó, só que eu usei, além da escala, algumas notas de aproximação, a nona, que geralmente quando as pessoas pensam em escala, só pensam que a escala vai da tônica até a oitava. E na verdade, a escala tem nona, a escala tem 11ª. Quando estudarmos os modos gregos, vamos ter uma visão horizontal da escala. E isso é que é legal. Quando estudamos modos gregos, vamos entender que temos o modo jônio, temos o modo dórico, temos o frígio, o lídio, e assim vai. O eólio e o lócrio. Então, esses estudos de modos gregos que são necessários para saber aplicar uma frase e ter uma visão horizontal da escala, e não só aquela visão vertical, porque essa visão vertical ela te paralisa. Você fica preso a essa digitação. Mas uma visão horizontal da escala é necessário o estudo dos modos gregos, que é o estudo que eu pretendo trazer para vocês. Eu apliquei a escala em Dó, agora eu vou aplicar a mesma escala em Lá menor, ou seja, eu estou mudando o contexto. Eu apliquei numa harmonia de Dó maior e agora eu vou aplicar em cima do acorde, ou seja, a harmonia de Lá menor. E vocês vão ver a diferença de sonoridade. Então vocês percebem que a sonoridade em cima de Lá menor, a mesma escala, ela soa diferente. Então, além do contexto da escala em si, a aplicação da escala, não resta só saber que escala eu vou usar ou que frase eu vou usar. Resta saber, principalmente, em que momento eu vou usar, em que contexto harmônico vai ser aplicada essa frase. Além disso, também temos a questão rítmica da frase. Eu gosto muito de usar arpejos no meu improviso. Então eu vou te mostrar uma frase que é bem clichê, assim. Na minha sonoridade, se você perceber, eu uso sempre. Vou usar o arpejo de Dó, que é a escala que a gente está dando exemplo no momento. Então vamos lá. Eu faço Dó, Mi, Sol, Si, Ré, ou seja, é um arpejo com nona, tônica, terça, quinta, sétima e nona. Dó, Mi, Sol, Si, Ré. E eu desço para o Si novamente. Eu faço tipo um slide, tipo uma ligadura. Então, quando eu faço isso num contexto de Dó, soa dessa forma. Agora vamos ver no contexto de Lá menor.
Vocês percebem a diferença? A mesma frase, em contexto diferente. Por quê? No contexto de Dó, eu apliquei a escala de Dó. No contexto de Dó, eu usei a escala do primeiro grau. No contexto de Lá menor, Dó não vai ser o primeiro grau. No contexto em que Lá menor é a tonalidade, Dó vai ser o terceiro grau, ou seja, eu apliquei a mesma frase, só que agora com sonoridade de terceiro grau. Então, no decorrer do tempo, a gente vai estudar mais sobre os modos gregos e vocês vão entender melhor essa diferença, essa ramificação também. Por que eu apliquei a escala de Dó maior em Lá menor? E não esquece de deixar o teu like, de deixar o teu comentário e se inscreve no canal que vai ter mais conteúdo. Até mais!